E esse delinquente grandão que todo mundo teme na escola acabou caindo de amores pela garota mais popular e adorada do colégio rival. Só que ninguém pode descobrir esse romance proibido, porque se a galera souber, vai dar treta daquelas. E tudo começa com dois grupos de adolescentes da escola Chidori se encarando no meio da rua, prestes a arrumar confusão. Uma briguinha boba vai tomando forma, até que, de repente, um dos garotos percebe algo estranho. O outro grupo tá usando os uniformes da Chidori. E é aí que eles perguntam diretamente se os moleques conhecem um cara grandão e loiro. Só pela descrição, os garotos já entendem que eles só podiam estar falando de Rentaro. E como se tivesse sido invocado, o próprio aparece no local, encarando a situação e perguntando o que estava acontecendo. Ao verem o tamanho dele, os moleques que estavam prontos para a confusão simplesmente batem em retirada, correndo o mais rápido possível, sem nem olhar para trás. Depois disso, Rentaro se vira para os amigos e pede para eles pararem de arrumar encrenca à toa. Só que eles logo se defendem dizendo que eram as verdadeiras vítimas da confusão. Inclusive, um deles fala que, no fundo, o culpado era o próprio Rentaro, porque os garotos que arrumaram encrenca estavam na verdade atrás dele. Tudo por causa de uma situação no passado. Eles dizem que Rentaro teria dado um baita susto em um dos colegas deles. Rentaro logo se explica. Ele conta que na verdade viu o garoto chamado Kai tomando um tapa de uma mulher, e ficou com pena, então tentou se aproximar para ajudar. Só que por conta da sua aparência intimidadora, acabou assustando o garoto, em vez de confortá-lo. A boa intenção virou mal-entendido. Enquanto conversam, o grupo cruza com duas garotas de outra escola. Uma delas deixa cair um lenço no chão, e um dos amigos de Rentaro se apressa para devolver. Mas ao entregar o lenço, as garotas ignoram completamente e ainda soltam um comentário cruel. Dizem que não vão usar mais o lenço porque ele caiu no chão, fazendo uma baita cara de nojo. Seguindo adiante, os garotos passam pela frente da academia particular feminina Kyoko, uma escola prestigiada e tradicional, voltada para garotas de famílias importantes. O contraste fica evidente, porque logo depois, eles retornam para a própria escola pública Chidori, que é conhecida justamente por seu oposto, uma escola caótica, repleta de alunos problemáticos e com a fama de abrigar apenas os piores delinquentes. Quando as aulas acabam, Rentaro recebe um convite dos amigos para ir para o karaokê, mas ele recusa, diz que já tem compromisso. Corre então até a loja de doces da mãe, onde precisa assumir o balcão a partir das 6 da tarde. Ao chegar, sua mãe o repreende pela demora, mas Rentaro explica que a escola fica muito longe dali e que, além disso, foi surpreendido pela chuva no caminho. Mesmo com essas explicações, ele encara a bronca e vai para o atendimento. Só que Rentaro esconde esse trabalho dos amigos porque acredita que sua imagem de cara intimidador não combina em nada com uma doceria. Ele teme que seus colegas zoem dele se descobrirem. Logo no primeiro atendimento da noite, ele dá de cara com uma única cliente, uma garota baixinha, comendo doces sem parar. Ao perceber a presença dele, ela fica toda corada, o que leva Rentaro a acreditar que ela tá apavorada, com a cara fechada. Algo comum em sua vida. Ele nota que pela aparência dela, deve ser ainda estudante do ensino fundamental. Antes que conseguisse puxar conversa, a garota se levanta e sai correndo. Mais tarde, Rentaro comenta com a mãe sobre a cliente estranha. Sua mãe logo percebe que ele tá falando de Agorra, uma frequentadora assídua da loja. Sorrindo, ela avisa que, se Agorra parar de ir lá depois desse encontro, a culpa será dele. Rentaro, inseguro, fica ainda mais preocupado com o seu jeito intimidador, mas a mãe o acalma, dizendo para parar de ser tão duro consigo mesmo, e que ele precisa abandonar esse hábito de se culpar por tudo. Além disso, lembra que sempre é possível reconquistar a clientela fazendo ainda mais bolos deliciosos. No dia seguinte, Rentaro não consegue se concentrar na escola. O que aconteceu com a garota não sai da cabeça. Ele torce para que ela não tenha ficado traumatizada. Os amigos percebem que ele tá estranho e perguntam o que o incomoda, mas ele prefere se isolar e diz que vai comer sozinho no intervalo. Isso faz os colegas comentarem entre si. Parece que Rentaro sempre cria uma barreira entre ele e as pessoas, se tornando inacessível. Já em casa, Rentaro é surpreendido quando a mãe invade seu quarto, desesperada, avisando que a Agorra tá lá e quer falar com ele. Surpreso, ele vai até a sala e realmente encontra a garota. Preparado para pedir desculpas por ter assustado, é interrompido quando ela entrega um bolo. Na verdade, estava lá para se desculpar por ter saído correndo no dia anterior. Mesmo dizendo isso, ela continua encarando o bolo com desejo. Percebendo, Rentaro empurra o doce para ela, pedindo que ela coma. Ela resiste de início, mas não consegue segurar o apetite, e aceita. Enquanto devora, confessa seu amor por doces, algo que Rentaro já havia percebido.
Para disfarçar a situação embaraçosa, a Goha se apresenta formalmente, e Rentaro faz o mesmo, ainda achando estranho que uma garota como ela quisesse saber coisas sobre ele. A Goha fica feliz ao saber o nome dele, embora tente esconder dizendo que já sabia porque já o tinha visto ajudando na loja. Rentaro acredita, mas fica aliviado por notar que ela não fugiu por medo. Ele pergunta por que ela saiu correndo, e ela revela que foi por vergonha. Era a primeira vez que um garoto a encarava de forma tão direta. Essa confissão deixa Rentaro confuso, já que está acostumado a assustar os outros, e não a fazê-los corar. Quando escurece, Rentaro se oferece para acompanhar a Goha até a estação, preocupado com a segurança dela. Antes de sair, ela compra mais um bolo. Porém, ao chegar perto da estação, pede para seguir sozinha. Antes de ir embora, faz questão de esclarecer. Nunca achou Rentaro assustador. Enquanto eles conversam, 2 rapazes suspeitos os observam de longe. De volta para casa, Rentaro relembra todas as vezes em que foi chamado de assustador. Em meio a tantos comentários negativos, o simples elogio de Goha se torna algo precioso. Sua mãe aparece e mostra que a garota esqueceu o bolo que havia comprado. Enquanto isso, a Goha é abordada pelos 2 rapazes de antes, que revelam segundas intenções. Ela pede para deixarem ela ir, mas eles insistem, tentando forçá-la a sair com eles. Rentaro, que ainda estava à procura dela, ouve um barulho estranho vindo de um beco e corre até lá. Para sua surpresa, encontra os mesmos caras que encrencaram com os amigos no dia anterior. Eles pressionam a Goha, perguntando se é namorada dele. Em seguida, começam a espalhar mentiras, dizendo que Rentaro é um delinquente porque estuda na Chidori. Tentam convencê-la a se afastar. Pela primeira vez, Rentaro percebe o peso dos boatos que circulam sobre ele. Mas a Goha toma partido dele, dizendo que não é justo julgá-lo apenas por rumores. Sugere que, se quisessem saber a verdade, deviam falar com Rentaro pessoalmente. Os rapazes se recusam, mostrando que só queriam espalhar calúnias. Mesmo assim, ela pede ao menos que parem de espalhar mentiras. Irritados, os 2 tentam agredi-la, mas nesse instante Rentaro aparece e coloca os 2 para correr mais uma vez. A Goha, aliviada, vê que ele se machucou na cabeça e tenta se desculpar, mas ele deixa claro que a culpa não era dela. Pelo contrário, pede desculpas por tê-la envolvida nos problemas dele. Por sua vez, ela agradece por tê-la protegido, emocionando Rentaro, que não esperava ser valorizado daquela forma. Eles seguem até a estação, onde ela continua preocupada com o machucado dele. Rentaro tranquiliza, dizendo que logo cicatrizará. Quando ele se vira para ir embora, ela chama ele de volta e combina de comer bolo com ele na próxima vez. No dia seguinte, Rentaro chega cedo na escola, mas não consegue se concentrar. Fica só pensando em Goha. Então nota uma movimentação estranha no prédio ao lado. Quando fixa o olhar na janela, vê a garota abrindo a cortina da sala. Rentaro congela, surpreso, pois tinha certeza que ela ainda estava no ensino fundamental. Quando os olhares se cruzam, Rentaro entra em pânico e se esconde, sem saber como reagir. Quem diria que o cara mais mal encarado, com fama de delinquente, acabaria se dando tão bem com uma garota doce e fofa como um coelhinho? Esse romance promete render muito. Já deixa o like e se inscreve no canal, que toda semana trago animes novos pra vocês. Então, até o próximo vídeo.